Deixa eu mostrar para vocês aqui dois artefatos arqueológicos que fazem parte do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, lá do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Você tem aqui uma ponta de flecha e você tem um pedaço da asa de um vaso muito antigo. Essa ponta de flecha que vocês estão vendo ali pertenceu a um exército que lutou, um exército vassalo, que lutou sob o comando de Senaqueribe, mercenário, melhor dizendo. Um exército mercenário que lutou com Senaqueribe para destruir Jerusalém, contra Jerusalém. Então essa ponta de flecha aí foi usada num ataque a Jerusalém por volta do 8º século a.C. Então nós temos algumas pontas de flecha lá no nosso museu. Ponta de flecha nos ajuda, por exemplo, na datação de um sítio arqueológico, porque pelo formato da ponta da flecha, você sabe o período em que ela era usada. Quando eu trouxe isso, eu fiquei pensando assim, puxa vida, essa flecha pode ter matado alguém naqueles tempos bíblicos. Além da flecha, eu falei para vocês também que nós temos aquela asa de um vaso, de um cântaro, de um vaso de barro. Naquela asa você tem uma coisa interessante, você tem um objeto aqui como se fosse umas asas abertas, não é? Alguns pensam que seria um rolo com as asas abertas. Outros pensam que seria aqui um escaravelho, escarabajo, em espanhol, um escarabajo com as asas abertas, ou um besouro. Este besouro, ou escaravelho com as asas abertas, seria o símbolo do deus Ra, o deus egípcio, o deus do sol, o deus Ra do Egito. Aqui você tem uma inscrição em hebraico, La Melech, em hebraico, que significa pertencente ao rei. Isso aqui está em paleo hebraico. Esse aqui não é o hebraico que se lê hoje em Israel. Este é o hebraico da época do profeta Isaías. Este selo, os Estados Unidos não têm um selo dos Estados Unidos, que geralmente tem a águia americana. Este era o selo real do rei Ezequias. Agora, é original, data do 8º século a.C. e faz parte do acervo do Museu de Arqueologia do UNASP, o único museu de arqueologia bíblica da América do Sul. O único está no nosso colégio adventista. Vocês têm um aqui no Southern University, na Southern University, tem um na Andrews University, adventistas, e vocês têm os grandes museus aqui, o Metropolitan tem uma área de Oriente Médio, você tem em Washington também tem um pedacinho lá daquele museu do mall ali, mas na América Latina não temos. O único museu de arqueologia bíblica da América Latina está no colégio adventista. E eu já mostrei um artefato que foi a pedra com o nome de Nabucodonosor. E aqui nós temos agora um outro artefato original, datado de 2.700 anos, da época de Ezequias, um selo original de Ezequias, na asa de um vaso de barro. Mas uma coisa me chama a atenção. Qual que é o símbolo mesmo do selo americano? A águia. E eu falei que ali tem La Melech, em hebraico, pertencente ao rei, e o símbolo é um escaravelho ou um besouro com as asas abertas, que eu disse que era a representação de quê? Do deus Ra. De qual país? Do Egito. E o deus Sol. A primeira pergunta é: o que um deus pagão estava fazendo como símbolo de um rei hebreu? Estranho, né? Por que um deus pagão iria estar no selo real de um rei hebreu? Outros selos foram encontrados que nos fazem perceber que aquele realmente era de Ezequias. Alguns trazem o nome do rei embaixo. Este exemplar que nós temos no NASP não tem a condição de ler o que está embaixo, está apagado. Mas em alguns outros exemplares mais bem preservados, você tem o nome de Ezequias ou de uma cidade judaica escrito embaixo. Há 2 anos atrás foi encontrado, por exemplo, aqui nas vilas de Zur, Bahir e Undumar,
Essas duas vilas, essa é uma foto das vilas vistas de um sítio arqueológico de Ramat Rahel, em hebraico. Essa foto mostra o lugar onde eles encontraram algumas coisas interessantes. Encontraram ali um pedaço de argila com letras. Conseguem perceber que há letras aqui? Isso era um alfabeto datado mais ou menos do 2º século antes de Cristo. Isso aqui é do período asmoneu. Então, algum jovem estava aprendendo a escrever, e como não havia papel em abundância de celulose, só havia 2 tipos de papel naquela época. O papiro, que era feito de uma planta do Egito, caríssimo, e o segundo tipo de papel, sabe qual era? O pergaminho, feito de pele de animal. Não havia ainda papel de celulose. Então o papel era algo raro e muito caro. Como as pessoas então faziam para escrever? Usavam caco de cerâmica. Caco de cerâmica. Esses cacos de cerâmica são chamados de ostracá, no plural, ou ostracon, no singular. Onde eles aproveitavam para escrever bilhete, era o e-mail da época, né? Ou para aprender a escrever. Ali alguém estava aprendendo a fazer um abecedário. E no mesmo sítio que encontraram aquilo, encontraram vários pedaços de asa, de jarros de barro, contendo selos, inclusive selos do tipo Lamelech, selos pertencentes ao rei Ezequias. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns desses selos. Ele traz inclusive, em hebraico, o nome da pessoa que trabalhava para Ezequias. Você tem aqui o nome, por exemplo, Ahimelech ben Obar, Bar seria em aramaico, Ahimelech ben Amadiahu, que era uma das pessoas que trabalhavam no palácio. O outro seria Yohaquil ben Shahar, também alguém que trabalhava como secretário do rei. Mas o que nos chamou a atenção é que num dos jarros havia 2 selos. Um selo aqui do secretário, e aqui estão vendo um outro símbolo aqui. É um escaravelho com as asas abertas. Então, o selo de quem? Do rei. Deixa eu explicar a vocês o porquê desse selo. Vamos lembrar do selo americano. Se você vir um documento com a águia, United States of America, não sei direito o que está escrito ali, você sabe que aquilo é um documento oficial. Estou certo ou errado? Se você tem uma carteira ou qualquer coisa, se você for à Casa Branca, lá no meio da sala oval, você tem lá a águia, simbolizando que aquilo ali é oficial. Então o rei colocava o selo dele naqueles vasos, para dizer que aqueles vasos continham algo que pertencia ao rei, que era oficial. Sabe o que o rei guardava ali? Comida, para a época que Senaqueribe estava atacando Jerusalém. Ele começou a estocar comida porque sabia que os assírios estavam vindo para destruir Jerusalém. Então ele estocou comida não só em Jerusalém, mas em várias cidades da Judéia, para poderem resistir ao cerco. E colocou o selo real ali. Isso aqui só pode ser aberto com ordem do rei. Então durante o cerco, as pessoas abriam e tiravam a comida. Mas eu continuo com a pergunta: com tanta coisa para escolher, por que o rei colocou um deus pagão como símbolo do reino dele? Bom, para contar essa história, eu preciso primeiro piorar o problema. Olha o que está em 2 Crônicas, capítulo 31, verso 20. Olha o que a Bíblia fala sobre Ezequias. Ele fez o que era reto e verdadeiro perante o Senhor. Então Ezequias era ou não era um bom rei? Se ele era um bom rei, por que colocar um deus pagão como símbolo do reino dele? Do selo dele? Estranho, né? Deixa eu voltar um pouquinho no passado para mostrar a vocês como é que começou toda essa história. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 16. Segundo livro de Reis, capítulo 16. Eu vou contar o contexto para vocês. Deixa eu explicar por que eu faço isso e como é que a gente trabalha um pouco com história e arqueologia para estudar a Bíblia. Antes de ler o texto bíblico, deixa eu fazer uma comparação, um apanhado, e você vai entender o que eu quero dizer. Suponhamos que eu chegue aqui hoje na igreja
e alguém diga assim: pastor, que coisa chata, você conheceu o João e a Maria? Pois é, os dois se separaram hoje, se divorciaram. Eu acabei de vir agora lá do... Onde eles fazem o divórcio aqui na América? É corte? Na corte também? Eu acabei de vir da corte e vi o João e a Maria assinando os papéis do divórcio. Ela foi para um lado, ele foi para o outro. Que coisa chata. Qual a informação histórica que eu tenho? Que exatamente hoje, dia quanto? Hoje, no dia 15 de julho de 2010, João e Maria divorciaram. Mas suponhamos que o pastor Marcos, que estava aqui antes, ele acompanhou esse casal e já os conhecia há muitos anos. Ele fez várias sessões de aconselhamento com os dois. Ele conhece a história dos dois. Ele sabe que, na verdade, esse divórcio não começou hoje. Que esse divórcio começou há 4, 5 anos atrás, quando muita coisa errada já estava acontecendo ali. Talvez traições, violência, falta de respeito. De repente ela era muito ciumenta, ou ele era muito ciumento. Ou seja, o pastor Marcos tem muito mais informação contextual que o permite até se posicionar a favor do João, ou da Maria, ou de nenhum dos dois. Concordam comigo? Porque ele conhece o contexto. Eu conheço só o fato histórico. Eu conheço só a data que eles se separaram. Quando você estuda a história vendo apenas data e episódio, você tem um conhecimento muito estreito. É importante estudar o antes e o depois, para você entender aquele contexto. Isso aqui é uma dica para quando você for estudar Daniel, não ficar preso naquele negócio de ficar decorando só as datas. Babilônia, não é isso? 606 a.C., Grécia, Medo-Pérsia, 538 a.C., depois vem a Grécia, 331, e assim por diante. Não fica decorando só data e nome. Procure entender o contexto. Então vamos entender o contexto de Ezequias. Por que ele colocou o selo pagão no reino dele, se ele era um homem que temeu a Deus e fez o que era correto e verdadeiro perante o Senhor? Segunda Reis, capítulo 16, vai nos contar essa história. Aqui diz assim na minha Bíblia: no 17º ano de Peca, filho de Ramalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Quando a gente lê assim, eles colocam tanto nome de descendente que a Bíblia fica pouco didática para a nossa cultura. Então eu vou ilustrar, tá bom? Vocês dois podiam me ajudar aqui à frente, não é nada vexatório, não é só vir aqui, pode ser? Os dois, por favor. Isso, por favor. É só por questão didática isso aqui, não vou colocar vocês em trouble, não. Fiquem tranquilos, entendeu? Um rei, vocês sabem que teve uma briga entre o povo de Deus. Antes, só havia um rei. Começou com Saul, depois Davi, Salomão e assim por diante. Mas vocês sabem que houve uma briga interna dentro do povo de Deus. Foi ou não foi? E as 12 tribos de Israel foram divididas. 2 tribos ficaram no sul, que era a região de Judá, e as demais tribos ficaram no norte. Então você tinha agora um reino do norte, que passou a se chamar Israel, e um reino do sul, que passou a se chamar Judá. Esse reino do sul foi crescendo e dominando, por isso que a partir de determinado período em diante, todo mundo, independente da tribo, era chamado de judeu. Antes, judeu era apenas aquele que veio da tribo de Judá. O outro era levita, efraimita, cada um de uma tribo diferente. Judeu era apenas de uma tribo de Judá. Agora judeu era qualquer um de qualquer tribo, porque o reino agora passou a ser Judá. E o reino de Israel, o que virou? A Samaria. E a briga foi tão grande entre os dois reinos, que na época de Jesus, diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Foi o que sobrou no reino de Israel. Aliás, tem um provérbio rabino que diz que é preferível ver a Torá, a lei de Deus, mastigada na boca de um porco, a vê-la lida pelos lábios de um samaritano.
Olha que ponto chegou o ódio entre os irmãos. Irmãos, esse negócio de ódio é muito sério. Eu tenho um sermão que eu não vou fazer aqui, é sobre o perdão. É um dos sermões mais, assim, interessantes, eu diria, que eu tenho para pregar. É um sermão que mexe muito. E numa parte desse sermão, eu conto a história de 2 judeus. É uma história fictícia, eu vou contar só a história desse sermão para vocês. Havia 2 irmãos judeus que eram inimigos. Um detestava o outro. E os 2 eram comerciantes. Um tinha uma loja de um lado da rua, o outro tinha uma loja do outro lado da rua. Eles eram tão inimigos que se o daqui vendia uma mercadoria por $7, o de lá colocava $5 só para roubar o cliente dele. Aí o daqui colocava $4, o de lá colocava 3. O daqui colocava por $1, tomando prejuízo. De tanto ódio que quem ganhava era o cliente, né? Até que um dia, é uma lenda, é uma parábola, diz que um anjo de Deus desceu do céu e veio até um daqueles 2 judeus e falou com ele assim: olha, você é um anjo de Deus, eu vim do céu, mandado por Deus, para atender a um pedido que você quiser. Você pode pedir o que você quiser, mas atenção, você só pode pedir uma vez, e é o único pedido, então pense bem. Aí ele ficou aflito: puxa, um pedido só, não posso errar, né? É uma chance só. O que eu quiser, o que você quiser, Deus é todo poderoso. O que eu quiser. Ele começou: puxa vida, mas o que eu quiser mesmo, ó, só testando, não está valendo ainda. Eu posso pedir uma mulher bonita para casar comigo? Pode. Eu posso pedir dinheiro? Pode. Quanto dinheiro você quiser, pode pedir o que você quiser. E ele começou: puxa, eu não posso errar, né? Eu tenho que pensar. Enquanto ele estava pensando, aflito, o que eu vou pedir? Aquilo. O anjo falou: mas tem uma coisa que eu ia esquecendo. O que você pedir, o seu inimigo lá vai ter em dobro. Se ele pedisse $1 milhão, o outro ia ter $2 milhões. Se ele pedisse uma esposa bonita, o outro ia ter uma duplamente bonita. Porque Deus não ia apoiar a poligamia, viu? Fica tranquilo, ele queria uma só. Se ele pedisse uma loja grande, o outro ia ter 2 lojas grandes. Quando ele ouviu o anjo falando, ele falou: ah, então é assim? Não, nem preciso pensar, não, já sei o que eu quero. Eu quero ficar cego desse olho aqui, ó. Porque o outro ia ter em dobro. Moral da história: às vezes o ódio, a rivalidade, a falta de entendimento entre irmãos me privam de receber as bênçãos de Deus. Deus deixa de atender meu pedido porque eu estou tão preocupado com o outro. Às vezes nós somos viciados nas pessoas que nos machucam. Tem gente que trai a esposa com o pior inimigo dele, que ele pensa mais no inimigo do que na esposa. De tanto que ele fica planejando a vingança. Você já notou que às vezes quando você tem raiva com a pessoa, você vive falando nela? Pois é, eu vi aquele desgraçado hoje de novo. Ele passou ainda olhando minha cara, eu nem quis saber dele. Todo dia fala dele. Cuidado com isso. Quando o povo de Deus ora, coisas acontecem, mas quando o povo de Deus briga, também acontecem coisas. Como é que é o nome do reino que ele está representando? Israel. E o reino dele? Judá. Capital de Israel, Samaria. Capital de Judá, Jerusalém. Fácil, né? 2 reinos, 2 capitais. Aí, 2 Reis 16, me diz que havia um rei que começou a reinar em Israel. O nome dele era Peca. Não é de pecado não, viu? Como é que era o nome dele? Peca. Puxa, que nome interessante. Em contrapartida, começou a reinar em Judá um outro rei chamado Acás. Então Acás, rei de... Vamos responder, vamos ver se vocês são bons, hein? Acás, rei de Judá, que a capital é Jerusalém. Peca, rei de Israel, que a capital é Samaria. Aí sabe o que aconteceu? Vamos continuar lendo o texto bíblico. No 17º ano de Peca, estou lendo de novo, 2 Reis 16. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. I'm sorry.
porque andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou a seu filho em sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria. Vou precisar de mais dois para me ajudarem aqui. Leão? Quem mais? Me ajuda aqui. Vem você também. Isso. Vocês estão percebendo que eu estou fazendo isso aqui, né? Para ficar mais didático. Você vai ser Rezim. Subiu Rezim. Fica aqui do lado dele. Subiu Rezim, rei da Síria, com Peca. Então, quem que é o Peca dos dois aqui? Você lembra? Quem que é o Peca? Ele. Então vai lá, fica do lado dele lá. Põe a mão no ombro dele lá. Você é amigo dele. Subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Só senta um pouquinho que você ainda não apareceu no cenário. Não, o rei lá. Como é que é o nome dele? Rezim, rei da onde? Da Síria. A Síria era um reino pagão, estou certo ou estou errado? Não era pagão? Interessante. Rezim, rei da Síria, subiu com Peca para pelejarem contra... O que vocês estão percebendo? Povo de Deus brigando com o povo de Deus. E sabe quais as razões por que eles queriam atacar o rei de Jerusalém? Porque ele estava apostatado. Ele estava queimando os filhos dele, estava queimando incenso, estava apostatando, estava adorando ídolos. Agora o curioso é que eles estavam querendo atacá-lo como apóstata, mas eles também estavam fazendo coisa errada. É isso que chama a atenção do povo de Deus. Quando tem desunião, eu pego aquele ponto onde eu estou forte e começo a usar para martelar o outro. Coloque uma coisa na sua cabeça. Na sua profissão, você pode ser um especialista, deve. Porque generalista não dá certo, né? Generalista não dá certo. Tem gente que é bom em tudo e em nada ao mesmo tempo. Tem gente que tem um conhecimento vasto como oceano e profundo como um pires. Ele sabe de tudo um pouco. Ele fala de música, ele fala de alimentação, ele fala ele fala de música, de alimentação, de psicologia, de educação. Ele é vasto como oceano, mas profundo como um pires. Na sua área, como você ser um especialista? Psicopedagogo, cardiologista, psicólogo de adolescente. Mas em termos de cristianismo, você não pode ser especialista. O pior é que tem gente que é especialista e usa a especialidade dele para marretar a igreja quando lhe interessa. Por exemplo, vamos supor que eu sou um expert em alimentação. Eu sou muito bom em alimentação. Tudo, não uso, não como carne, não como ovos, não como leite, não tomo baby leite, não derivados de açúcar, nada. Nossa, nota 10. Mas eu sou um péssimo marido, um péssimo pai. Maltrato minha esposa e meus filhos. Dificilmente você me vê vindo aqui à frente para participar de uma coisa de família, que é o meu ponto fraco. Não sou bom pai, não sou bom marido. Mas quando é para falar de alimentação, fico metralhando a igreja, quase pregando uma justificação pela soja. Não é uma justificação pela fé. Perceberam a diferença? Ou então eu vou falar da música. A música só falta aquilo. Eu não estou errado no que eu estou falando, irmãos. Veja bem, o problema não é o que a pessoa está falando, é o que falta ser dito ou vivido. Por favor, não interpretem mal o que eu quero dizer. Mas se for para escolher entre dois maus, eu fico pensando assim, o que é pior, o rock and roll ou a fofoca? Se for para escolher entre dois males, eu prefiro a música de rock. Porque o rock pelo menos é mais sincero, ele fala que ele é do diabo. A fofoca tem a aparência de piedade. Fala o nome dele para a gente orar. E eu chego aqui no povo e falo, essas músicas de rock que os nossos jovens ficam ouvindo, mas eu fico ouvindo fofoca. É o ouvido que está ouvindo que não presta, do mesmo jeito. Temos que olhar cuidado com isso. Então o problema é isso. Eles pegavam o defeito do outro, vamos atacar aquele rei ímpio, mas eles também estavam sendo ímpios e estava tendo
separação entre o povo de Deus. E o que é pior, para atacar, não esquece o nome do rei, qual que é o nome dele? Rezim, rei da onde? Da Síria. E ele? Peca, rei da onde? De Israel, cuja capital é Samaria. Mas se ele é um pagão, interessante, ele se juntou com um rei pagão para atacar um irmão. Seria a mesma coisa de eu contratar agora um advogado para tirar tudo do meu irmão da igreja. Já parou para pensar nisso? Uma vez eu vi no Brasil uma pessoa que estava toda eufórica que tinha levado a obra na justiça. E o pior é que legalmente ele tinha razão. Mas embora eu não seja advogado, eu aprendi que há coisas que são legais, porém não são morais. E ele ficou feliz, batendo o pé, deu uma lição para aquele presidente, aqueles pastores lá, porque eu levei um dinheiro da conferência. Eu falei para ele, seu tolo, você roubou. Porque aquele dinheiro da conferência que você levou, que a conferência usou para pagar, foi o dinheiro que não veio do salário do presidente nem dos departamentais. Veio do dízimo santo de irmãos sinceros, pobres, que devolveram na salva do Senhor e que agora estão no seu bolso. Dinheiro que era para ser usado no evangelismo e agora está com você. É dinheiro maldito agora. Sabe aquele negócio de eu quero tomar um veneno para que o outro morra? Eu estou chateado com o presidente que ele falhou comigo e eu prejudico a igreja toda. Irmãos, não podemos esquecer uma coisa: eu sou um obreiro. Eu tenho muito menos liberdade do que vocês. Eu sou um obreiro. Eu não posso me dar o luxo de falar, eu vou pregar em Dallas. Eu tive que ter uma autorização para vir aqui. Se o chefe falar, você não vem, eu não vou. Eu não tenho essa liberdade. Eu sei que tem problemas. Mas eu não esqueço que essa ainda é a menina dos olhos de Deus. Eu tenho que lembrar disso. Essa igreja não é minha, é dele. Pertence a Deus. Cuidado como você critica a igreja. Ela é a menina dos olhos de Deus. Eu não estou cego para os problemas que ela existe, mas eu estou chateado com pessoas que desautorizam, pegam pelo todo, ficam brigando. Uma vez eu fui sincero com o pai. Eu quero que você traga meu filho de volta para a igreja, vai conversar com ele. Eu falei, não vou. Eu conheci aquele pai. Eu sabia que o prazer dele era sábado voltar e ficar ali em casa depois do almoço, criticando o pastor, criticando o presidente, criticando o pregador. Ninguém prestava para ele. Sabe aquela pessoa assim que nada presta na igreja? Tem gente que é doente. E principalmente alguns de berço. Desculpe, principalmente alguns adventistas de berço. Com alguns eu vou falar assim, vai resolver o problema com seu pai ou com sua mãe. Porque ele está atacando a verdade, um problema que ele não, uma criação muito dura que ele não teve condição de superar. De repente um pai que na hora do culto colocava a cinta na mesa para bater se ele não fizesse o culto. Ele está irado com o pai, não resolveu aquilo com a psicologia. Aí agora ele quer criticar a igreja que está revoltada com o pai dele. Isso é sério. E aquele pai adorava criticar, nada prestava, nenhum pastor prestava. Eu não confio nesses pastores. E o filho cresceu ouvindo aquilo. Quando o filho estava fora da igreja, ele foi pedir para eu conversar com o filho. Eu falei, não posso. Eu não sou uma autoridade para o seu filho, eu sou um pastor, esse é o meu defeito. Você passou a vida toda desautorizando os pastores e a obra na frente dos seus filhos. Como é que você quer que ele confie na igreja agora? Ele cresceu ouvindo que pastor não presta. Como é que eu posso agora trazer de volta? Cuidado quando irmãos brigam com o irmão. O que é pior, ele usou um pagão para atacar Jerusalém. E o que Jerusalém fez? O que vocês acham que eles fizeram? Oraram a Deus? Usou do pagão. Vamos continuar lendo o texto aqui. Verso 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acaz mandou mensageiros a quem? Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Não confundam que os nomes são parecidos. O dele é Síria. O dele é a Síria. Tiglat-Pileser. Vocês sabiam que Ellen White tinha um cachorro chamado Tiglat-Pileser? Eu tenho a foto desse cachorro de Ellen White na casa. Ellen White tinha um cachorro chamado Tiglat-Pileser. Sério mesmo. História do Adventismo para você. Isso é uma coisa importante para saber.
Na verdade, o pessoal pensou, vem do serviço para ouvir o que é, não é? Tinha um cachorro chamado Tiglat-Pileser, mas é bom. Tiglat-Pileser fez uma aliança com ele e falou assim: defenda-me contra aquele que eu vou ser fiel a você. E para resumir a história, porque o tempo está avançadíssimo, o Tiglat-Pileser era muito poderoso, rei da Síria, foi e pôs para correr o rei da Síria. Põe para correr lá, leva embora. Não, você fica. Esse é que é o problema. E além de botá-lo para correr, sabe o que eles fizeram? Levaram Samaria em cativeiro, em 722. Destruíram o rei de Israel. Tchau. Ele botou para correr. Agora o problema, quando você faz um pacto, agora a comparação parou aqui, senão vou ficar igual aos lençóis. Eu falei que não ia envergonhá-los. Quando você pega, por exemplo, um gangster, um chefe de máfia, e fica devendo favores para ele, o que acontece? E você paga quanto? Nunca. Ele sempre está lá na sua porta. É assim ou não é? Deu a favor para um traficante, para um chefe do tráfico. Ele está sempre cobrando. Agora, Jerusalém começou a pagar tributos pesados para a Síria. Começou a pagar tributos pesados. Muito obrigado, podem sentar. E nessa relação de Jerusalém agora presa ao rei da Síria, aconteceu uma coisa que vai entrar no período de Ezequias. Foi nesse período aqui, eu esqueci de mencionar para vocês, que Acás estava sendo cercado. Foi nessa época que Isaías chegou para o rei e falou: Rei Acás, confia no Senhor. Eis que a virgem dará à luz ao menino, e esse menino deverá se chamar Emanuel, que significa Deus conosco. Se o rei tivesse confiado na palavra do profeta Isaías, não tinha acontecido isso. Agora, a Síria cobrando. Aí veio Ezequias. Ezequias, quando assumiu o governo de Jerusalém, ele queria fazer o que era reto perante o Senhor. E sempre mandando os impostos lá para onde mesmo? Para a Síria. O dedo lá, não está abrindo. Isso, obrigado. Olha as coisas que Ezequias fez. Ele fez várias reformas. Não. Volta mais um, por favor. Ok. Ezequias restaurou o culto. Depois da divisão do reino, a Páscoa não era mais celebrada. Ezequias restaurou o culto do Senhor. Aonde Acás mandou queimar incenso para falsos deuses, Ezequias mandou queimar incenso ao único e verdadeiro Deus. Ele reabriu as portas da casa de Deus e restaurou o culto a Javé. Outra coisa que ele fez. Vocês se lembram que quando Moisés estava com o povo no deserto, ele não ergueu uma serpente de bronze? Sabe o que Acás fez? Pegou essa serpente e tornou um ídolo. E o povo começou agora a adorar a serpente. Esse altar que vocês estão vendo aqui agora, que foi encontrado em Neutzan, que era o nome da serpente, esse altar que foi encontrado em Beersheba, é um altar. Esse altar aqui tinha uma serpente entalhada. Foi um dos altares que Ezequias mandou destruir. Então ele era sincero a Deus. Mas, irmãos, aconteceu uma coisa. Aqui está Jerusalém, mais ou menos nessa região aqui. Aqui está Jerusalém. Aqui está o poderoso rei da Síria. Aqui está o poderoso reino da Síria. Aqui está o Egito. Aqui está o poderoso reino da Síria. E aqui está o Egito. E aqui está o reino de Judá. Pode passar o próximo slide aí. Aconteceu que o rei Ezequias morria de medo da Síria. E tinha razão por isso. Por isso continuava pagando impostos. Sargão, segundo o rei da Síria, era chamado Sargão o Terrível. Eu vou mostrar para vocês como é que ele era bravo, homem. Só para vocês terem uma noção do tamanho do poder dele. Aqui é o tamanho de Jerusalém. Estão vendo? Isso aqui é a capital de qual reino mesmo? Judá. Isso aqui é Jerusalém. Estão vendo isso aqui? É o palácio de Sargão. O palácio do rei era 20 vezes maior
do que a capital de Judá. Olha aqui. Aqui era onde guardava o arsenal de armas de Sargão. Olha, quase o local onde guardava o arsenal de armas era quase a metade da cidade de Jerusalém. Vou repetir para quem não pegou. Essa tripinha aqui é a cidade de Jerusalém. Numa escala de tamanho, nessa mesma escala de tamanho, este seria o tamanho do palácio de Sargão, 20 vezes maior do que a capital. O palácio do rei era maior do que a capital 20 vezes. O palácio. Agora você vê quanta coisa. Aqui são os restos arqueológicos daquele palácio que fica em Cochabá, perto de Nínive. Olha quando eles estavam escavando o palácio ali, olha como é que funciona. Viu? Eu vou até contar um aqui agora, ó. Viu? Esses. Estão vendo as escavações aqui? Hoje vocês estão vendo, não é? Sim. Eu estou vendo, tá aqui, tá bem sim. Esses animais talhados aqui são chamados de lamaços. Alguns deles estão aqui no Metropolitan Museum de Nova York. Olha aqui. Aqueles mesmos animais aqui do Palácio Sargão. Olha outro mais. Isso aqui no Museu Britânico. Agora, lá olha outra escavação ainda do local. Eu nem aperto e já só mostro. Outra escavação. Esse é o Palácio de Sargão. E nas paredes do Palácio do Rei ficavam em relevo cenas da vida diária do rei. E essas cenas me mostram não apenas que a Assíria era poderosa, mas também que os reis dela, a começar por Sargão, Tiglat-Pileser, Senaquerib e outros, eram reis perversos. Olha o que eles faziam, coisas terríveis. Por exemplo, ali tinha cenas da construção do palácio. Olha as cenas da construção do palácio. O rei ia trabalhar, ou ia receber os súditos dele, e enfeitava a parede com cenas do dia a dia. Uma cena de celebração, por exemplo, quando você vê Assurbanipal junto com a rainha comemorando a conquista de mais um reino. Aqui a destruição de Samaria, lembra que eu falei em 722? Então Ezequias estava com muito medo. O palácio da Assíria nos dá uma ideia do que eles faziam com as cidades rebeldes. Estão preparados para o que vocês vão ver agora? Aqui é uma foto do Museu Britânico. Nessa parede tem... Ricardo, urgente? Não tem problema, se é urgente. Favor avisar. O Mazda vermelho está com os faróis acesos no estacionamento de trás da igreja. Placa MX6, placa BZ8X528. É o seu, né? Se for visita, não volta mais depois dessa. Brincadeira, viu, pessoal? Eu digo assim, se uma pessoa não sabe rir de alguma piada, desconfie da religião dele, é doente. Aqui você vê o palácio, o Museu Britânico pegou... Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo, é claro? Pegou as cenas do palácio e colocou no Museu Britânico. Se alguém que for à Inglaterra, você tem a oportunidade no Museu Britânico, ver ali tudo que eu estou descrevendo para vocês. Olha aqui. Como eu sabia que se eu mostrasse a foto das cenas não ia ficar muito clara, eu transformei essas fotos em desenho. Ficou claro? Volta uma foto aí, por gentileza. Aqui você tem o painel original. Então, o que está no painel em forma de desenho. Olha o que eles faziam. Esquartejamento. Cortando os braços aqui, ó. Olha o que os assírios faziam com os rebeldes. Esfolamento vivo. Tiravam a pele, cortavam a pele da pessoa com a pessoa viva. Mais uma cena de esfolamento vivo. Torturas as mais diversas, puxando os cabelos e a barba até sangrar. Olha como eles levavam os cativos presos. Olha que terrível, que humilhação. Foi assim que eles levaram a Samaria. Eles tinham o costume de vazar os olhos. Existe uma expressão em português, eu não sei se ela existe em espanhol ou em inglês. Quando alguma coisa é muito cara, very expensive, costumamos dizer que custou os olhos da cara. Essa expressão vem da Assíria, porque eles costumavam às vezes vazar os olhos do rei que eles conquistavam.
A Bíblia fala que os olhos de Zedequias foram vazados. E lá no palácio nós temos a cena do rei assírio vazando em público os olhos de um rei que foi conquistado. Agora imagina, o rei tinha prazer de trabalhar colocando isso como painel do palácio dele. Ele tinha prazer de ostentar isso, mostrando que ele realmente era poderoso e cruel. A Bíblia fala, volta um, por favor. A Bíblia fala, não vou ler o texto por causa de tempo, que eles tinham esse costume também de colocar anzóis na boca e no nariz. Tanto é que Deus usa essa expressão em Isaías ao falar: ah, Jerusalém, eles vão colocar anzóis no seu nariz e nos seus lábios e vão puxar você. Tudo isso eles faziam, contabilizando os mortos. Era para ter medo ou não era? Era para ter medo. Agora aconteceu uma coisa, o próximo, por favor. Sargão saiu do poder, ele morreu. E antes de sair, ele já havia passado o poder para Senaqueribe, o filho dele. Só que nessa época que Sargão saiu e Senaqueribe assumiu, foi um período em que a Síria ficou desestabilizada. Aí sabe o que aconteceu? Qual reino ficava aqui embaixo que eu mostrei naquele mapa? Quem se lembra? Egito. O Egito aproveitou a mudança de governo e quis atacar a Síria. Aí o Egito chegou com o exército dele e começou a reunir várias pessoas em redor de Jerusalém, falando assim: vamos fazer um poderoso exército, derrotar os assírios e livrar todo mundo dos pesados impostos. Lembram da Síria, o rei que foi derrotado? Ele que liderou esta nova reunião de forças. Vamos ajuntar forças, vamos nos livrar dos assírios. E bateram na porta de quem? Do rei Ezequias. Ezequias, vamos nos ajuntar ao Egito e vamos lutar contra os assírios. Aí Ezequias ficou num dilema: eu me ajunto com os egípcios ou continuo pagando tributo, imposto? Será que ele deveria fazer uma aliança com o Egito? Vamos ler um texto aqui de Isaías, capítulo 20, verso 4. O profeta Isaías estava vivo ainda nessa época, viu? O profeta Isaías estava vivo ainda. Isaías apareceu de novo em cena. Isaías 20, versos 1 a 4. Antes de ler o texto, viram quanto problema aconteceu por causa de briga entre os irmãos? Viram quantos problemas? Isaías apareceu de novo em cena. Rei Ezequias, eu preciso falar com você. Pois não, Isaías. Ezequias, você é um homem temente a Deus, você é sincero. Eu percebo isso. Não cometa o erro dos seus pais. Não se junte com o Egito. Não se ajunte com eles. Eles são pagãos. Eles não adoram o nosso Deus. Não faça uma bobagem destas. Isaías falou: confie no Senhor. E Ezequias ficou com dúvida. Aí Isaías fez uma coisa muito louca. Isaías capítulo 20, versos 1 a 4. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod e a guerreou e a tomou. Neste mesmo tempo, olha bem, Sargão ainda estava no poder e Isaías já previa que o Egito ia oferecer ajuda. Neste mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta dos teus lombos o pano grosseiro de profeta, tira dos pés o calçado. Assim ele fez, indo como? Despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías meu servo andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Eu sei que deve ser estranho, Isaías andando semi-nu. Deixe-me tranquilizar vocês que Isaías não fez nenhum atentado contra a moral. Isaías apenas andou como um escravo. Ele tirou as roupas de profeta, ficou sem camisa, com um pequeno saiote aqui, descalço, imitando
alguém levado em cativeiro. Esta cena aqui, que hoje está no Museu do Louvre, mostra vários cativos da Síria, escravos, sendo levados sem camisa, com uma pequena saia e com as nádegas à mostra. E por que Isaías tomou aquela atitude radical? Chama-se o ato do profeta. Nos tempos bíblicos não havia ainda internet, televisão, tanto recurso de imagem como nós temos hoje. Então, como eles faziam para ensinar uma mensagem para o povo? Eles conhecem psicodrama? Psicodrama? Eles faziam uma espécie de psicodrama. Eu tomava uma atitude muito estranha, ou um comportamento muito estranho, que provocava nas pessoas uma reação. Poderia ser, por exemplo, a minha atitude era tão estranha que eu não precisava nem explicar. As pessoas já viam o ato e já entendiam o que eu queria dizer. Por exemplo, eu brigo com você, nós somos muito amigos, mas você me ofendeu, você me traiu, perdeu a minha confiança, eu chego e não falo nada. Apenas pego a minha roupa e rasgo a manga e mostro para você. Que mensagem eu passei para ela? Nós éramos muito amigos, ela me traiu, perdeu a minha confiança. Eu chego para ela e não falo nada, só rasgo a manga da roupa e saio calado. O que eu falei para ela? Cortei relações e ela entendeu. E todo mundo que está em volta também percebeu. Não havia muito bate-boca, briga de falar, era uma ação. Outra forma que tinha dessas atitudes assim, é que era tão estranha que o povo vinha me perguntar o que eu quis dizer com aquilo. Por exemplo, um dia o profeta Oséias foi lá no meio da prostituição, pegou Gomer, uma mulher que não merecia o respeito dele, a trouxe, a perdoou e a tratou como uma esposa digna. Os homens machistas da época, rapaz, você está doido, recebeu dois gatos na cabeça aí, está indo lá pegar a mulher de novo? Ah, vocês estão achando estranho o que eu fiz? Estamos! Pois eu vou explicar. O que eu fiz com Gomer foi o que Deus fez com vocês. Porque assim como Gomer me traiu, vocês traíram o Senhor e o Senhor perdoou isso em Jerusalém. Entenderam o que significa isso? Chama-se ato do profeta. Jesus teve atos do profeta. Teve uma vez que Jesus foi curado do cego, ele cuspiu no chão e fez lama. Jesus precisava fazer lama para curar alguém? Não era em plástico, não era argila. Não vem pegar isso agora para falar que Jesus usou argila para curar, que é medicina natural, não tem nada a ver. Por que Jesus fez lama? Ato do profeta. Que dia que Jesus curou aquele cego? No sábado. Não podia cuspir no chão no dia de sábado. Jesus cuspiu, para mostrar que ele não estava preocupado com a lei de Deus, não dos rabinos. E num sábado anterior, Deus também, de certa forma, entre aspas, cuspiu no chão, fez lama, e da lama fez Adão e deu vida. Por isso Jesus cuspiu no chão. Por isso que quando a mulher adúltera, que para mim não era Maria Madalena, isso é uma outra história. A mulher adúltera não era Maria Madalena, na minha opinião. Isso eu explico numa outra oportunidade. Jesus começou a escrever com o dedo no chão. Ato do profeta. Entenderam o que é o ato do profeta? Isaías aqui fez um ato do profeta. Não confie, rei. Agora, a Bíblia fala, curioso, vamos continuar lendo aqui. A Bíblia fala em 2 Reis, vamos ler mais esta passagem. 2 Reis, capítulo 35, capítulo 19, versos 35 e 36. 2 Reis, capítulo 19, versos 35 em diante. Quando a Síria chegou, olha o que a Bíblia fala que aconteceu. Naquela noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram os restantes na manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e foi, e se voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esar, com seu filho, reinou em seu lugar. Então olha o que acontece. Quando Senaqueribe veio atacar Jerusalém, a Bíblia fala que o anjo do Senhor destruiu o exército deles antes de chegarem a Jerusalém. E ele voltou para casa. Lá quando ele estava adorando, ele foi ferido a espada pelos próprios filhos, e o neto dele acabou reinando no lugar dele. Olha isso confirmado pela arqueologia. Heródoto nos conta que quando a Síria veio atacar o Egito, sabe o que aconteceu?
Segundo Heródoto, um bando de ratos apareceu de madrugada e atacou o exército dos assírios. Milhares e milhares de ratos. E muitos deles morreram, talvez por peste bubônica. Outros fugiram, deixando espadas, deixando tudo. Qual que é a minha dedução? Esta é uma confirmação do que a Bíblia diz. Alguém pode questionar, não, pastor, mas a Bíblia fala que foi um anjo do Senhor. Heródoto fala de ratos, mas a Bíblia também fala que anjos de Deus podem vir trazendo pragas. Faraó não recebeu pragas no Egito, gafanhotos, mas quem estava por detrás daquelas pragas? Anjos do Senhor. Jericó não foi derrubada pelo som das trombetas, porém Ellen White fala que anjos do Senhor também empurraram as paredes de Jericó. Então nós temos na história uma confirmação de algo da Bíblia. A história fala que ratos vieram e acabaram com o exército da Síria. E a história também me diz que quando Senaqueribe voltou, próximo por favor, quando Senaqueribe voltou, aqui está um tablete, aqui fala, nós temos um cilindro lá que está na biblioteca do Museu Britânico. Esse tablete fala de alguém que foi governar a Síria e arrancou a língua daqueles que haviam pronunciado blasfêmias contra Deus e que haviam matado o seu avô, Senaqueribe. Então, provando que realmente Senaqueribe foi assassinado de maneira traidora. Agora, irmãos, você entende, apesar de tudo isso, o rei de Judá, Ezequias, temeu. Quantas ilustrações Deus deu que estava com ele, né? O profeta estava ali, Deus destruiu o exército dos assírios, mas Senaqueribe temeu. Ele via a atrocidade que os assírios haviam cometido contra Samaria, ele tinha medo. Pode passar o próximo. Olha o que os assírios fizeram contra os samaritanos. Ele tinha medo de acontecer isso com ele também. Ele tinha medo de ser degolado, como nessas fotos. Ele tinha medo de virar mais um daqueles mortos ali no palácio do rei da Síria. Ele tinha medo. Então a Bíblia me diz uma coisa muito interessante. Em 2 Crônicas, capítulo 32, verso, não vou ler esse texto, só vou mencionar, verso 25, diz que, infelizmente, o rei Ezequias não correspondeu aos benefícios que o Senhor lhe havia dado. E sabe o que aconteceu? Hoje, se você for ao Museu Britânico, você vai visitar e vai ver essa pedra lá de Senaqueribe. E nessa pedra traduzida está uma parte que diz assim: quanto a Ezequias, eu o confinei em Jerusalém como um pássaro numa gaiola. Ele ficou com medo de mim. E ele mandou para o meu reino os tesouros do templo do seu Deus. Que vergonha, que vexame. Até hoje, o nome de Ezequias está gravado numa pedra no Museu da Inglaterra como um derrotado. Curiosamente, a Bíblia não fala se ele fez aliança com o Egito ou não fez. A Bíblia não fala. Mas, embora a Bíblia não fale, mais um, a arqueologia diz que fez aliança. Como é que eu comecei esse sermão? Mostrando 2 artefatos e o símbolo do rei. Mais um, por favor. E eu falei que o símbolo do rei era o quê? O escaravelho com as asas abertas. O que a arqueologia me ajuda a completar a história da Bíblia? Ele, infelizmente, não atendeu ao conselho de Isaías. Ele se juntou com o Egito. E eu quero terminar o meu sermão aqui dizendo 2 coisas para vocês. Primeiro, aqui estão mais alguns selos reais de Ezequias, com o escaravelho com as asas abertas, selos mais bem preservados. Aqui você tem um outro selo com o Deus Ra, o Sol, com os raios, justamente o Sol, né? Eu tenho um estudo que eu faço de como o Sol foi sempre escolhido por Satanás para ser apostasia. Na época de Babilônia, do Egito, e até hoje o pessoal guardando o dia do sol. Desde os tempos antigos. Mais um aqui. Ele sabia que estava errado. Esse é o museu o selo do Museu Paulo Boca. Agora eu quero mostrar um último selo para vocês, mais um. Interessante que alguns trazem um rolo com asas. Se você ler Zacarias 5, 1 a 4,
Lá diz que um livro, um rolo com asas, era símbolo de desgraça. Olha que interessante. O rei colocava como símbolo do reino dele um escaravelho, o deus Sol, e também um rolo com asas. O que significa? Ele sabia que estava fazendo coisa errada. Como você talvez sabe que está fazendo coisa errada. E insiste. Ele era sincero. Mas ele se uniu com o Egito. Não ouviu o profeta, e até hoje o nome dele está lá envergonhando o Deus de Israel. Quanto a Ezequias, eu o prendi como um pássaro numa gaiola. Me deu tristeza quando eu fui ao Museu Britânico. Eu estive 3 vezes no Museu Britânico. E as 3 vezes eu fiz questão de ver lá o cilindro de Senaqueribe. Ele é pequeno. E o nome de Ezequias lá, eu o confinei como um pássaro numa gaiola. Que vergonha. Já pensou se alguém falasse isso de você? Se alguém humilhar a Igreja Adventista do Sétimo Dia por sua causa? Eu quero contar, para terminar esse sermão, uma história. Vocês sabem que creio nos profetas de vocês, viu? Vocês sabem que na história desse país, os Quakers têm um papel muito importante. Um dos principais Quakers desse país foi o John Taylor. Tanto é que o estado da Pensilvânia, em homenagem a John Taylor, um dos líderes dos Quakers. Na época em que os Apaches dominavam, seriam os índios, os Quakers tinham que atravessar uma região cheia de índios. E a história conta que 2 deles falaram assim: vamos levar armas para nos defender dos índios, porque os Quakers não portavam armas. E os líderes, John Taylor, deles, não vamos fazer isso, nós somos Quakers, nós não levamos armas. Não, mas nós temos que levar. E assim foram 2 armados, e os Quakers atravessaram o Vale dos Índios. Curiosamente, só 2 Quakers foram mortos pelos índios escalpelados. Sabem quais? Os 2 que levaram armas. Porque quando os índios viram os Quakers passando, e viram 2 deles com armas, pensaram: aqueles devem ser espiões, porque um Quaker de verdade jamais carrega arma. Foram os 2 únicos mortos. Eu sei que a tendência, eu compreendo o lado humano de Ezequias. A lógica incentivava a se unir com o Egito. A lógica incentivava a dizer que Isaías estava louco, que a palavra de Deus não fazia sentido. Como hoje, a lógica vai dizer a você que é melhor transgredir os princípios de Deus. Ah, pastor, você não sabe, a vida da gente nesse país não é fácil. Eu sei que eu estou trabalhando dia de sábado, eu sei que eu estou errado. Mas, pastor, o dólar não está em árvore. Eu deixei de ir no Brasil. Pastor, eu tenho que trabalhar muito aqui. Você está correndo atrás do que é importante e está deixando de lado o que é essencial. Cuidado. Cuidado. Para que também o inimigo de Deus não escreva o seu nome numa parede e fale: quanto a fulano, eu prendi como um pássaro na gaiola e eu venci o Deus dos Adventistas. Não deixe isso acontecer. Creiam nos profetas de Deus e vocês vão prosperar. Em nome de Jesus.